E se eu te dissesse que o segredo da prosperidade não está no que você faz, mas no que você medita? Deus não prometeu sucesso para quem corre mais rápido, mas para quem não se afasta da sua palavra. Vivemos dias de ansiedade, pressa e distração. Muita informação, pouca direção, e no meio desse caos, Deus nos entrega uma instrução simples, mas poderosa. Ele diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Veja bem, a ordem não é apenas ler, é meditar, é absorver, é permitir que a verdade de Deus se torne a sua verdade, moldando seus pensamentos e suas emoções. A prosperidade que Deus promete não é apenas material, é uma prosperidade da alma, uma vida guiada pela paz e pela sabedoria que só Ele pode dar. Essas palavras não foram ditas a um homem comum em um dia qualquer. Elas foram ditas a Josué no momento mais difícil e desafiador da sua vida. Moisés, o grande líder, havia morrido. O povo de Israel estava inseguro, à beira de uma terra desconhecida, cheia de gigantes e desafios. A responsabilidade de liderar uma nação inteira agora estava sobre os ombros de Josué. Imagine a pressão, o medo, a incerteza que ele sentia. E naquele momento crítico, o que Deus entrega a ele? Não foi uma estratégia militar complexa, nem um mapa detalhado da batalha. Deus deu uma direção espiritual. A arma mais poderosa de Josué não seria sua espada, mas a palavra de Deus em sua mente e em seu coração. Deus estava dizendo: a sua força não virá da sua inteligência ou do seu exército, mas da sua conexão comigo. A palavra é o que fortalece com o tempo. Agora, reparem algo poderoso aqui. Deus não disse a Josué: leia quando sobrar tempo ou pense nisso de vez em quando. A instrução foi clara e intensa. Medite de dia e de noite. Isso significa que a palavra deveria ser o primeiro pensamento ao acordar e o último antes de dormir. Deveria preencher os espaços vazios do dia, as pausas, as caminhadas. Por quê? Porque aquilo que você mais pensa é aquilo que te governa. Seus pensamentos moldam seus sentimentos. Seus sentimentos guiam suas decisões. E suas decisões criam seu destino. Deus sabe que a mente humana é um campo de batalha. Se você não a preencher intencionalmente com a verdade dele, o medo, a dúvida e a ansiedade do mundo vão ocupar esse espaço. Meditar na palavra é como construir uma fortaleza mental e espiritual. É um ato de guerra contra a negatividade. Pensamentos moldam destinos, e Deus queria que o destino de Josué fosse a vitória. Talvez a sua vida não esteja travada por falta de fé, mas sim por um excesso de distração. Você até ora, mas não consegue permanecer na presença de Deus. Você abre a Bíblia, lê os versículos, mas não medita de verdade na palavra. E aqui está uma verdade fundamental: Deus não transforma quem apenas escuta a sua voz de vez em quando. Ele transforma quem absorve a sua palavra, quem permite que ela penetre no mais profundo do seu ser, como o mel que se cristaliza sólido e doce. A palavra de Deus precisa penetrar na sua alma. E é aí que vem a segunda grande revelação. A promessa sempre vem depois da obediência. Veja o que Deus diz a Josué: para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Meditar na palavra sem obedecer aos seus princípios gera frustração. É como saber o caminho certo, mas insistir em andar
na direção errada. Por outro lado, tentar obedecer sem meditar na palavra gera um cansaço esgotante. É como tentar construir uma casa sem ter a planta, sem saber onde cada peça se encaixa. Mas quando os dois caminham juntos, quando a meditação e a obediência se tornam um só movimento na sua vida, o céu responde, a direção divina se torna clara, a luz aumenta e o caminho se ilumina. Meditar mais obedecer é igual à direção. Muitas vezes pensamos que prosperar é apenas ter dinheiro no banco ou conquistar bens materiais, mas a prosperidade bíblica é muito mais profunda. Prosperar não é apenas ter dinheiro, é ter paz durante o processo. É acordar de manhã com a certeza absoluta de que você está no centro da vontade de Deus, vivendo o propósito para o qual foi criado. É continuar avançando, mesmo diante das dificuldades, sem perder a fé, sem duvidar do cuidado de Deus. A verdadeira prosperidade começa na sua mente, na forma como você enxerga a vida e confia em Deus antes mesmo de se manifestar no mundo exterior. É uma paisagem de paz interior que se abre antes da paisagem de sucesso material. E aqui chegamos ao ponto alto, a terceira revelação. Josué venceu grandes batalhas, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Mas sabe por quê? Porque ele venceu primeiro dentro de si mesmo. A palavra de Deus moldou suas decisões antes de moldar suas vitórias. Antes de liderar o povo, ele se deixou ser liderado pela voz de Deus. Antes de conquistar territórios, ele permitiu que a palavra conquistasse seu coração e sua mente. E a mesma verdade se aplica a você hoje. Se você mudar aquilo que alimenta a sua mente, se trocar as vozes de dúvida e medo pela voz de Deus, Ele mudará o rumo da sua história. A palavra que você medita hoje constrói o futuro que você viverá amanhã. Então, eu quero te fazer um convite. E se hoje, agora mesmo, você decidisse separar um tempo, não apenas para pedir, mas para meditar, para silenciar as distrações e realmente ouvir o que Deus tem a dizer. Mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo com a agenda cheia, permaneça, escolha ficar um pouco mais na presença dele, porque Deus não honra quem desiste fácil. Ele honra quem permanece, quem insiste, quem busca com o coração sincero. A sua vitória está na sua permanência. Josué 1:8 não é apenas um versículo para ser memorizado. É um estilo de vida para ser praticado. Medite na palavra, obedeça aos seus ensinamentos e confie no processo, porque quando a palavra de Deus governa os seus pensamentos, Deus governa os seus caminhos. O sucesso que Ele promete não é sorte, é consequência. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: eu escolho meditar na palavra. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa de uma direção de Deus. E claro, inscreva-se no canal para mais mensagens que fortalecem a sua fé. Que Deus te abençoe.